É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ter vocês todos aqui. Eu sou quem não me conhece, perdão. Eu sou Luiz Guilherme Zic, eu faço parte do time da Genova. A Genova é a diretoria de inovação da ENAP e hoje nós vamos ter aqui um encontro muito bacana em que vamos promover trocas, vamos promover reflexões e, acima de tudo, fortalecer inovação aberta em governo. Esse é o tema da nossa comunidade e esse daqui é o tema da nossa conversa. Espero que vocês tenham um momento ótimo, como eu já falei. E vamos lá, né? Sem mais delongas, o encontro ele é curto, né? A ideia é não nos alongarmos tanto, né? Ser bem objetivo. Todo mundo tem muita coisa para fazer, então até por isso a gente evita, né? Ter momentos muito longos. É 1 hora e meia, né, de encontro. Então, vamos lá, sem mais delongas. Hoje a gente vai ter aqui uma conversa sobre uma pesquisa que foi feita no âmbito do programa Cátedras, que foi organizado pela ENAP. Nós vamos ter a pesquisadora Alessandra Cassol, da UFRJ. Ela vai falar sobre a pesquisa feita no Cátedras, a pesquisa Gestão da Inovação Aberta no Setor Público Federal, um estudo sobre práticas e resultados. Nós vamos ter também o. E aí eu já vou passar a palavra para ti, tá, Rafael? Nós vamos ter o Rafael Rocha Viana, que é coordenador geral de pesquisa da ENAP, para falar um pouco do programa Cátedras. Inclusive, acho que o Rafael vai falar, né? Vai fazer um convite, né? Porque nós temos uma nova edição aí saindo. E nós vamos ter também a Tassiana Leme, que vai falar sobre uma experiência muito legal que vale a pena ser compartilhada do MIDR, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que fez um programa de inovação aberta, foi muito bem sucedido. Eu não vou ficar aqui me alongando e falando quão bom foi, porque eu vou deixar para a Tassiana, ela vai contar para vocês como é que foi essa experiência aí, tá? Gente, já vai começar aqui com uma palavra de abertura do Rafael. E aí, mais uma vez, fique à vontade para interagir, fique aberto, fique à vontade, está aberto. E vamos lá, tá? Rafael, a palavra está contigo, tá? Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Bom, primeiramente queria desejar bom dia a todas e todos, dizer da minha alegria de poder participar desse evento. Então, já de antemão agradeço em especial a coordenação de inovação aberta da Genova aqui da ENAP. Então, agradeço muito a KCL, coordenadora geral, Luiz, Samanta, pessoas da equipe que gentilmente fizeram, né, esse convite para que eu pudesse participar desse evento, o que me deixa muito contente. Eu sou Rafael Viana, sou coordenador geral de pesquisa da Diretoria de Altos Estudos da ENAP. A gente aqui na pesquisa e também por meio do Catedras, a gente acredita piamente que reunir diferentes perspectivas, trajetórias e experiências é fundamental para que a gente possa avançar não só na agenda aqui de inovação, mas a produção de um conhecimento que seja efetivamente aplicado ao setor público. Então, em alguma medida, eu entendo que esse evento ele expressa justamente esse compromisso coletivo, né, que é de a gente poder ter um setor público cada vez mais efetivo, inclusivo, responsivo e aderente às necessidades da sociedade e dos cidadãos. Como pesquisador, eu entendo que o lançamento de qualquer publicação, livro, pesquisa, é também um momento de celebração, gente. Então, assim, acho que esse evento também assume um pouco, né, essa natureza, dado que qualquer processo de pesquisa ele é intenso, ele envolve muita dedicação. Então, acredito que a gente aqui também celebra o lançamento de uma publicação. Então, fico muito feliz assim em poder participar disso, e poder aqui dialogar com vocês nessa manhã. Dizer, pessoal da Genova, que eu acredito que essa nossa parceria é fundamental. Então, foi a primeira parceria, para dar o contexto para as pessoas aqui presentes.
da Genova, da coordenação de inovação aberta conosco, pesquisa no âmbito do Cátedras. Acho que a gente teve um resultado belíssimo, a gente vai poder falar, a própria Alessandra, como pesquisadora, vai poder falar da sua pesquisa, mas eu acredito sim que é nessa capacidade de troca entre diferentes saberes, diferentes gramáticas que a gente constrói um conhecimento cada vez com maior impacto. Então, eu espero de fato, Casey, Luiz, Samantha, que essa seja a primeira parceria de várias outras. Então, de maneira que eu já me coloco absolutamente à disposição para poder a gente construir novas parcerias. Então, agradeço, não teria também como não agradecer a Alessandra. A Alessandra foi nossa pesquisadora, uma das 10 pesquisadoras nesse edital do Cátedras. Então, com enorme vínculo e compromisso conosco, fez um trabalho que eu julgo que é belíssimo. Então, não só agradeço, Alessandra, você e o Márcio, que foi seu coautor, mas parabenizá-los pelo estudo produzido. Eu acho que a pesquisa de vocês, num espaço temporal tão curto, de apenas 6 meses, conseguiu mostrar um fôlego impressionante. Então, você vai poder falar, né, para todas e todos aqui, mas conseguiu mapear 264 iniciativas, fazer diagnósticos de financiamento, apontar diagnósticos e, especialmente, recomendações, como, por exemplo, que eu acho que é a cereja do bolo, que é uma linha do tempo estratégica de 2024 a 2030, na tentativa de consolidação de uma inovação por meio de capacitação, revisão normativa e mudança cultural. Eu acho belíssimo esse resultado da pesquisa, a gente vai poder, né, discutir aqui mais, então queria muito agradecer ao seu compromisso conosco durante esse processo. E fala muito rapidamente o que que é o Cátedras, né? Eu sei que o tempo aqui é curto. Dizer que o programa Cátedras Brasil ENAP é uma iniciativa coordenada pela ENAP, pela Coordenação Geral de Pesquisa, na qual a gente busca estimular a produção de pesquisas aplicadas inovadoras, articulando a comunidade acadêmica, practitioners, servidores públicos, a sociedade evidentemente, que sociedade civil, terceiro setor, porque a gente acredita que é nesse estabelecimento de articulação, de interação, de experimentação que a gente pode promover pesquisas cada vez mais aplicadas e com possibilidade de contribuir para o estado que a gente acredita. Então, as pesquisas do Cátedras, em geral, elas têm como natureza a experimentação de novas metodologias, a proposta de soluções que às vezes a gente, no mundo acadêmico, que às vezes não está muito ligado ao mundo da gestão, não consegue por um desconhecimento, né, da gramática da gestão. A gente tenta, desde o início das pesquisas, colocar em contato o pesquisador, a pesquisadora, aqui no caso, com a gestão. Então, a gente acredita que é nesse contato, desde o início, que a gente vai ter um resultado melhor de pesquisa. Não é, a gente não acredita, por exemplo, naquela produção do conhecimento que vem a academia falando o que a gestão deve fazer, porque a gente acredita no Cátedras que a própria gestão é produtora de saber, de conhecimento, que é igualmente legítimo e que é possível nesse diálogo a gente construir ou co-construir, pegando os termos emprestados que a Genova sempre consegue me convencer, é um conhecimento que seja aplicado e efetivamente, né, utilizável, que a gente possa movimentar. Porque às vezes, gente, quem é do mundo da pesquisa sabe, às vezes a pesquisa por si só, uma publicação no repositório institucional da ENAP, do IPEA, de qualquer local, não vai fazer grandes mudanças, mas a gente acredita que é nesse processo de pesquisação que a gente já consegue, em alguma medida, estabelecer contatos e gerar mudanças, ainda que temporais, ou às vezes só depois que a gente vai entender o que que é isso. Então, o Cátedras em geral é isso. Eu acho que a pesquisa da Alessandra, que vai ser apresentada aqui, a meu ver, com base na minha experiência de 11 anos desse programa, ela cumpre o que a gente gostaria, sim. Então, acho que foi muito bem sucedida. Mais uma vez, parabenizo, porque é uma pesquisa que termina ao final de um período de 6 meses, é um período muito curto,
mas o que mostra já um acúmulo da Alessandra. É, já contribuir por uma discussão que está colocada e a gente já vai fazer aqui. Então, queria mais uma vez ressaltar assim, da importância dessa parceria e do que é o Cátares. Então, para finalizar e não monopolizar o tempo, Luiz, eu queria agradecer novamente pelo convite para participar desse lançamento. Eu já vou pedir antecipadamente desculpas, porque eu não vou conseguir ficar até o final, porque, como você bem citou, Luiz, a gente está com o processo do Cátedras agora em curso. Até hoje, às 18 horas, eu tenho que soltar o resultado da fase um desse processo. A gente está com o edital de pesquisa que foi construído junto com o Ministério da Igualdade Racial e de Desenvolvimento Social. Com 7 vagas, a gente teve 300 inscritos, então, o que mostra que o programa vem cada vez mais numa crescente, mas também vai nos dar muito trabalho para ter esse processo seletivo o mais justo possível ao longo dessas próximas 1 semana e meia. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço mais uma vez pela convite. Eu desejo a todas e todos aqui um excelente evento. Eu não tenho nem a dúvida que a gente vai ter um diálogo belíssimo a partir de agora. Obrigado, gente. Um abraço. Eu fico à disposição para eventuais trocas futuras a partir de agora. Obrigado. Então, a gente, nós que agradecemos a Genova, eu, em nome da Genova, posso falar que foi um sucesso a nossa parceria. Espero que possamos ter em breve aí um novo Cátedras em conjunto. E, e fica aí, né? Convido o pessoal a acompanhar os estudos que foram realizados, né? Acessarem lá no repositório da ENAP, não só esse que nós vamos conversar hoje aqui, o da Alessandra, mas os demais, que são ali contribuições muito interessantes, muito importantes, e aí os novos cátedras, novos estudos que vão surgir aí desse edital que foi lançado aí, que vão ser o resultado aí em breve. Então, Rafael, muito obrigado aí pela sua participação, nós que agradecemos, foi uma jornada incrível, sem dúvida, e para falar do resultado da jornada, ninguém melhor do que eu chamar a Alessandra. A Alessandra, ela é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vai apresentar a pesquisa, mais uma vez, né, falando o nome da pesquisa, Gestão da Inovação Aberta do Setor Público Federal, um estudo sobre práticas e resultados. Alessandra, eu participei contigo, né, eu acompanhei, pelo menos durante boa parte, né, da evolução aí da sua pesquisa e foi muito satisfatório, foi muito bom, acima de tudo, porque o tema inovação aberta é uma agenda que ela é relativamente nova, e quando nós temos pesquisa, eu acho que é uma forma muito importante, né, de é, oferecer ao gestor público, ao tomador de decisão, ao servidor público, informação com base em processo científico, pesquisa de fato sendo realizada, né, e aí isso daqui nos dá a possibilidade, eu imagino que parte aqui, né, das pessoas que estão aqui são servidoras públicas, e aí é com pesquisas como a sua que nós podemos entender um pouco melhor esse tema que é novo, esse tema que traz aí uma série de desafios para as entidades públicas, mas é um tema que vem crescendo, é um tema que vem ganhando força e isso aqui é muito importante. Então, Alessandra, eu chamo você para você falar sobre a sua pesquisa, para contar para o pessoal como é que foi, para mostrar os resultados, algumas conclusões, enfim, fica à vontade aí, a palavra é sua, o tempo é seu, e compartilhe conosco aqui, por favor. Ótimo. Bom dia a todos. Obrigada pela participação de todos aqui nesse momento, né? Obrigada pela ENAP, pela oportunidade. Realmente, esse modelo, né, o CATRAS, ele eu diria que é um modelo exitoso porque ele nos permite a gente, enquanto pesquisadores, aliarmos o nosso conhecimento científico e fazer esse conhecimento científico transpor as barreiras da academia e chegar aos gestores, chegar ao ambiente empresarial, ao ambiente público, onde realmente o conhecimento que a gente gera pode se transformar em ações efetivas para melhorar as organizações, sejam elas públicas ou privadas, né? Então, agradecer à ENAP pela oportunidade,
de ter trabalhado junto com a equipe da Genova, né? E também agradecer aqui antecipadamente a todos os órgãos que me atenderam, que atenderam ao chamado das entrevistas, que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque esse resultado, né, esse mapeamento, ele não seria possível se não fosse a colaboração, se não fosse a participação de todos os órgãos que se disponibilizaram a dedicar o seu tempo realizando a entrevista, participando da entrevista, contando um pouco da sua história, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né? Eu preparei uma apresentação aqui para a gente poder, para vocês poderem acompanhar um pouco sobre os resultados da pesquisa. Claro, né? O relatório tem mais de 30 páginas, então aqui eu trago um resumo do que a gente encontrou nos resultados da pesquisa, mas convido a todos para lerem o documento na íntegra, né, para pesquisarem, usarem o documento como fonte de apoio. Convido os gestores públicos que são entusiastas da inovação e que realmente acreditam que a inovação pode fazer a diferença dentro dos seus órgãos, a olharem para os resultados da pesquisa. A gente traz um cenário, né, um panorama que ele permite dar para os gestores insights de muitas coisas que podem ser trabalhadas e melhoradas com o intuito de impulsionar as práticas de inovação aberta, né? Então, convido a todos para lerem esse documento. Então, como o Luiz apresentou, né, o tema do nosso policy paper é gestão da inovação aberta no setor público federal, né, um estudo sobre práticas e resultados. Para que eu possa organizar aqui o nosso tempo e a nossa agenda, tá? Então, a apresentação eu vou passar por essas etapas, esses tópicos. A pesquisa ela tem tanto uma etapa de dados secundários quanto de dados primários, e a ideia é contar aqui para vocês um pouco dos resultados que a gente encontrou. Bom, primeiro a gente contextualiza, né, o que motiva a pesquisa. Então, a discussão da temática de inovação, a discussão da temática de inovação aberta, ela perpassa o ambiente organizacional privado e ela cada vez mais vem sendo discutida dentro do ambiente público, dentro da esfera pública, dentro da administração pública, né? Isso seja no âmbito acadêmico ou seja no âmbito da prática, do dia a dia, da gestão das organizações públicas. E a inovação passa a ser entendido dentro das organizações públicas como um eixo estratégico, e isso acaba refletindo na agenda de governos, acaba refletindo na forma como editais, fomentos são direcionados, né? O próprio exemplo da ENAP ter um tema dentro da sua área de cátedras voltado para olhar as práticas de inovação aberta nos organismos federais já demonstra, né, essa preocupação em a gente entender como que a inovação está acontecendo dentro dessas diferentes instâncias e esferas. E aí a questão que motivou, né, que foi a norteadora dessa pesquisa foi quais são as características, né, os impactos e desafios das iniciativas de inovação aberta implementada pelos órgãos federais no governo brasileiro, né? Primeiro, quais eram as iniciativas? Era a primeira grande pergunta, né? Onde elas acontecem, como elas acontecem, que resultados elas apresentam, que experiências e aprendizado elas nos deixam, e como que essas iniciativas podem se tornar exemplo ou experiências para que outros órgãos possam também trabalhar e implementar isso. Cabe destacar que, devido ao curto espaço de tempo, 6 meses, a gente se ateve a mapear somente as iniciativas executadas no âmbito dos órgãos federais.
Então, a gente não conseguiu, né, abraçar iniciativas em âmbitos estaduais ou municipais, né? 6 meses de pesquisa, então a gente conseguiu abraçar todas as iniciativas que estavam dentro do âmbito federal. A literatura, né, queira ou não, a pesquisa ela é uma pesquisa que ela tem todo um suporte teórico por trás disso, né? Então, ela precisa ter uma sustentação amparada na literatura. Então, a nossa literatura que ampara é a discussão sobre a inovação no setor público, sendo um pilar para reunir decisões estratégicas e operacionais, sempre com o foco em melhorar a eficiência, a adaptação e a qualidade dos serviços, fortalecendo a modernização do Estado. Então, sendo a inovação um elo para a gente conseguir fazer com que o Estado e o governo e as esferas públicas, né, estejam adaptadas às mudanças e às demandas que o mercado exige. E a inovação aberta, então, ela segue essa lógica da colaboração, da cocriação, da participação, sendo entendida como um processo de cocriação entre os atores interessados, entre os stakeholders, na busca de pensar soluções para os desafios sociais, pensar soluções para os desafios dentro do âmbito da administração pública. Cabe destacar que um dos primeiros documentos, né, um dos primeiros resultados da pesquisa foram o mapeamento dos instrumentos jurídicos que facilitam e apoiam a inovação. E aqui a gente traz, nessa imagem está pequeno, mas no documento dá de ver muito melhor, quais são os diversos tipos de instrumentos jurídicos existentes que os órgãos públicos podem utilizar para promover ou para estimular a inovação, né? Esses instrumentos jurídicos, eles são extremamente importantes, serem de conhecimento dos gestores públicos, né, serem de conhecimento dos órgãos de controle, porque com o marco legal, né, o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, a gente tem oportunidades amparadas pela lei que permitem, por exemplo, que uma organização pública faça um contrato público de solução inovadora, um CPSI. Né? Então, a gente tem visto aí vários movimentos dentro da administração pública de se apropriar desse conhecimento, de entender quais são os diferentes tipos de instrumentos jurídicos que eu tenho e qual se adapta à necessidade do meu órgão, da minha administração pública. E é muito importante esse conhecimento, cada vez ele ser amplamente internalizado e absorvido pela administração pública, né? Bom, olhando para o percurso metodológico do nosso trabalho, a gente mapeou 15 órgãos que apresentavam em suas páginas oficiais, seus sites, né, ações de inovação aberta. Destes 15 órgãos, 14 órgãos atenderam o nosso convite para participar das entrevistas. Foram mapeados dentro dos sites desses órgãos 264 iniciativas de inovação aberta implementadas de 2021 a 2023. Então, o recorte temporal do estudo é olhar para as ações que foram executadas dentro de 21 e 23. Foram entrevistados 29 pessoas, né? Então, tem alguns órgãos que foram mais de uma pessoa que participaram do processo da entrevista. Essas pessoas foram selecionadas com o critério de serem pessoas que participaram ativamente da execução do projeto de inovação aberta, da iniciativa de inovação aberta. Então, a gente queria falar exatamente com as pessoas que colocaram a iniciativa de inovação aberta na prática, porque aí a gente conseguiria extrair as informações que a gente precisava
Isso deu um total de 555 páginas de transcrição de entrevista, né? O roteiro ele foi elaborado a partir de uma extensa revisão de literatura, então a gente segue todos os pré-requisitos, né, metodológicos e científicos para a estruturação de um roteiro, onde a gente fez uma revisão sistemática de literatura, que eu não vou explicar aqui porque é muito acadêmica, tá mais talvez menos interessante, vamos pensar assim. Bom, nesse cenário, o que a gente encontra, né? Então, 264 iniciativas de inovação aberta. 2021 foram 23, 2022, 87, 2023, 154. Então, a gente tem um salto de 571% do ano de 2021 para o ano de 2023. Isso representa que a administração pública brasileira ela está olhando para a inovação como sendo, né, um caminho para ela resolver e sanar muitas das dores, dos gaps e buscar, por meio da inovação aberta, por meio da colaboração com os stakeholders, tratar problemas que talvez por si só com a sua equipe interna não seria possível. Destes órgãos, né, eu coloquei aqui os órgãos que mais tiveram iniciativas registradas. A gente tem a Petrobras disparando à frente de todos os órgãos, o MAPA, a Embrapa, a ANS e a Anvisa. Então, esses são os órgãos que tiveram o maior número de iniciativas executadas dentro desse período de 21 a 23. No que tange os instrumentos jurídicos, né, que eu falei anteriormente, que é muito importante os órgãos conhecerem, né, a administração pública se apropriar dos instrumentos jurídicos. A gente teve alianças e projetos de cooperação com 178 acordos firmados, subvenção econômica foram 20, contrato público de solução inovadora, 19, concursos de inovação, 17, encomendas tecnológicas, 10, e alguns outros com um número menor. Investimento em inovação aberta, então isso demonstra o quanto a administração pública está preocupada e olhando para como implementar a inovação dentro dos órgãos federais. Então, a gente teve, ao longo desses 3 anos, um investimento de 94 bilhões, né? E tivemos um destaque, principalmente para os editais de soluções de inteligência artificial para o poder público. Uma parceria entre ENAP e FINEP, né? Onde a gente teve 68% do recurso investido dentro desses 3 anos foram para esses editais de soluções de inteligência artificial. Então, tem projetos incríveis sendo desenvolvidos, sendo colocados em prática, por meio dessa parceria entre FINEP e ENAP e os órgãos públicos, que trazem aí a inserção da inteligência artificial para apoiar, né, a resolutividade e a entrega. E aí, quais são os resultados, né, que a gente encontra? Eu dividi os resultados em 5 pilares centrais, tá? Um primeiro pilar é o pilar que a gente denominou governança e apoio institucional. Então, nesse pilar, a gente está falando de o conjunto de diretrizes, de normas, de estratégias que são adotadas dentro da administração pública para promover, regulamentar e orientar as práticas de inovação aberta, garantindo que haja um alinhamento institucional entre os objetivos do órgão e os objetivos do projeto ou da iniciativa de inovação. O segundo pilar refere-se aos fatores estruturais e culturais. Então, nesse contexto, a gente está olhando para os elementos que são internos das organizações públicas e que sustentam e promovem um ambiente favorável à inovação aberta. Então, como que eu estruturo um ambiente favorável à inovação? Então,
dentro desses fatores, a gente está falando da questão de alinhar processos, alinhar pessoas, né, fomentar isso, criar a cultura da inovação nos servidores públicos, criar servidores ou fortalecer uma cultura que seja uma cultura de colaboração, seja uma cultura aberta para a mudança, aberta para pensar em alternativas. O terceiro pilar é o pilar da liderança estratégica para a inovação. Então, fica muito forte dentro dos resultados da pesquisa a importância dos líderes dentro da gestão pública de terem habilidades, né, atitudes focadas em promover, orientar e sustentar a inovação aberta. Então, o papel da liderança ele é um papel central para dar continuidade e constância nos resultados da inovação aberta. Esse líder ele tem um papel onde ele pode ser tanto o promotor disso quanto o ator que barra a inovação ou limita os resultados da inovação. Competências chaves da equipe. Então, à medida que eu preciso ter uma liderança preparada, capacitada, aberta, eu também preciso ter uma equipe que tenha competências. Então, aqui a gente fala do conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes que são essenciais dentro das equipes dos nossos órgãos públicos, dentro da administração pública, para desempenhar um papel mais ativo e um papel eficiente na promoção da inovação aberta, né? Então, essas competências, o desenvolvimento dessas competências dentro da equipe, eles têm como propósito ajudar os servidores a enfrentarem desafios, a adaptarem-se continuamente às mudanças e a implementarem, né, soluções inovadoras, implementarem soluções diferente do convencional que o órgão está habituado a fazer. E, por fim, né, o quinto pilar é o pilar da estratégia, né, estratégias de integração e envolvimento com os stakeholders. A inovação aberta ela só acontece a partir do momento que eu tenho uma troca com o meu ambiente externo. Então, eu tenho uma relação entre atores de diferentes ambientes. E aqui a gente olha para esses atores tratando eles como stakeholders, que podem ser empresas, que podem ser o cidadão, que podem ser outros órgãos da administração pública. Então, compreender práticas e abordagens voltadas para como que você promove a articulação, a colaboração e engajamento desses diferentes atores acaba sendo central para que você consiga dar sustentabilidade para as iniciativas de inovação aberta. Então, trabalhar sobre a construção de redes de cooperação, trabalhar com alinhamento de expectativas, com fortalecimento do impacto do coletivo, né? Isso acaba sendo muito importante para que a inovação aberta aconteça na administração pública. E aí, dentro desses 5 macrofatores, a gente conseguiu, por meio das entrevistas, elencar fatores que são essenciais que aconteçam dentro de cada macrofator para que o órgão público consiga chegar a um nível de maturidade de inovação aberta. Então, o primeiro pilar é a governança e o apoio. Então, nesse pilar, é importante que os órgãos públicos, primeiro, desenvolvam uma convergência estratégica organizacional, ou seja, exista um alinhamento estratégico entre o planejamento, o planejamento, a forma de gestão do órgão e os projetos de inovação. É necessário haver alinhamento de normativas internas. Então, é preciso haver criar normativas internas que regulamentem, que formalizem, que institucionalizem a inovação. A necessidade da modernização e atualização dos órgãos, isso a gente fala
tanto na questão de equipamentos, de estrutura tecnológica, estratégias contínuas de acompanhamento e manutenção. Então, não adianta eu ter uma iniciativa de inovação e ela ser pontual e eu não acompanhar os resultados dela. E também existe um papel institucional dos stakeholders, dos parceiros, que precisa ser claro nessa relação. No que tange os fatores culturais e estruturais, o primeiro ponto que destaca é a necessidade de estruturas hierárquicas e equipes dedicadas à inovação. Os órgãos públicos que tinham equipes dedicadas para a inovação, que tinham uma área de inovação, um setor de inovação, um gestor olhando para a inovação, tinham constância nas atividades e resultados mais sólidos e significativos, em detrimento dos órgãos que tinham ações pontuais. Aconteceu agora um hackathon, ficou 2 anos, não aconteceu mais nada, depois aconteceu mais alguma coisa. Então, ter essa estrutura é importante. O financiamento e alocação de recursos para a inovação precisa, sim, de destinar orçamento para isso. Então, às vezes, o órgão não vai ter o recurso dentro do seu orçamento, programa para isso, mas ele pode buscar parcerias. Ele pode, por exemplo, participar dos diversos editais que a própria ENAP disponibiliza, que trazem recurso para o órgão, possibilitando que ele melhore os seus processos a partir da inserção, né, de novas metodologias ou novas tecnologias. É preciso criar dentro dos órgãos públicos a cultura da experimentação, ou seja, é possível testar, é possível experimentar. Qual é o limiar entre até onde eu posso errar e até onde eu posso ir? Então, essa cultura de fazer diferente, de poder experimentar, também ela é muito importante para que a inovação tenha espaço para acontecer, que a inovação tenha espaço para florescer. E a cultura da comunicação. Como que acho que esse policy paper ele tem um pouco desse papel. Como que eu conto para outros órgãos o que eu já fiz, o que deu certo, o que deu errado, para que outros possam seguir a partir desse caminho, né? Porque uma das coisas que as entrevistas trouxeram muito é, a partir do momento que eu já vi um outro órgão fazendo e eu sei que deu certo ou deu errado, é mais fácil de a gente implementar dentro do nosso órgão, porque a gente já tem um caminho, já tem uma história, né? Então, e isso só vai acontecer por meio da difusão de melhores práticas, boas práticas entre os próprios órgãos. A liderança, né? E aqui a gente fala de liderança tanto do envolvimento da alta administração, né? Que são o que nas entrevistas eles chamam de patrocinadores, que é quem toma decisão dentro do órgão. É necessário que esses gestores estejam, né, e queiram e apoiem a inovação. É necessário ter uma liderança orientada pelo exemplo. Então, não basta o líder falar, ok, eu apoio a inovação, se ele não dá o exemplo e ele também não se envolve nas ações e não se pertence àquele movimento da inovação. Ficou muito nítido na nossa coleta de dados a importância de a gente formar líderes para a inovação, né? Poucos gestores públicos possuem conhecimento técnico sobre inovação, conhecimento técnico sobre os instrumentos jurídicos da inovação, e aí isso por muitas vezes acaba se tornando uma barreira para que a inovação aconteça. Então, é preciso a gente solidificar ainda mais a formação dessas lideranças em prol da inovação aberta, né? Trazendo para esses líderes segurança a partir do conhecimento técnico e científico. Competências chaves, né? Também fica muito latente a necessidade de formar os servidores públicos, principalmente no que tange o conhecimento jurídico
para a inovação, ou seja, quais são as normativas e as regulamentações que o novo marco legal nos traz e permite que os órgãos utilizem isso para inovar. A transformação para uma mentalidade de gestão de riscos. Então, entender que todo o processo de inovação ela tem um risco que está incutido nele, e esse risco ele tem um limiar do que é o normal e do que é o aceitável, e que está tudo certo, e que tem inovação que vai dar certo e tem inovação que não vai dar certo, tem projetos que vão dar resultados, tem projetos que não vão dar resultados. Isso faz parte do equilíbrio do processo de inovação. A promoção de uma cultura voltada para a gestão da mudança e a superação de resistências, né? Criar nos servidores a cultura de estar aberto para a mudança, estar aberto para situações distintas, para uma postura mais proativa em relação às soluções. E, por fim, a integração com os stakeholders, né? Então, a importância de haver mecanismos de comunicação que façam o cidadão, os outros órgãos, as outras entidades a conhecerem e contribuírem, a cocriação e a colaboração interinstitucional. Então, ficou muito nítido que tem muitos órgãos que têm uma experiência já e uma expertise na área de inovação e outros estão começando. Então, seria extremamente válido e importante que um órgão pudesse ajudar o outro, numa lógica do que a gente tem muito dentro do ambiente de inovação, né, que são as mentorias, né? Criar um grande hub de mentorias, de apoio, de troca de experiência entre órgãos públicos, né? Para que aí sim você consiga, inclusive, fazer entregas de valor para o ambiente público. Se o órgão, a administração pública, consegue fazer esse caminho, né, implementar estratégias e ações que buscam cuidar de cada um desses elementos, ela tem uma chance de chegar a um nível alto de maturidade de inovação. Evidências para a prática, né? Então, eu comentei sobre as estruturas dedicadas. Então, organizações que têm estruturas dedicadas para a inovação têm resultados mais sólidos ao longo do tempo. A necessidade, né, de ampliar a flexibilidade e a eficácia na implementação de soluções inovadoras por meio dos diversos instrumentos jurídicos que existem. Então, eu posso utilizar outros instrumentos para contratar projetos de inovação que não a convencional licitação que os órgãos públicos estão acostumados. Esse envolvimento da alta gestão sendo um fator decisivo, tanto para o sucesso da iniciativa, quanto para o alinhamento estratégico, quanto para a legitimidade institucional, e um ambiente flexível, né? Um ambiente que permite a experiência, que permite uma gestão estruturada de risco, que é um ambiente que fortalece a capacidade de inovação e a entrega de valor. Recomendações que a gente deixa no trabalho, né? A gente coloca recomendações a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo é a gente olhar para a formação do capital humano, do capital intelectual dentro dos nossos órgãos públicos. Então, é preciso a gente capacitar servidores e lideranças, formalizar núcleos de discussão sobre o tema, protocolos, procedimentos, comunicar, trocar experiências entre os órgãos. Em um segundo momento, a articulação de uma rede, a revisão de normativas. Em muitos momentos nas entrevistas, né, surge a preocupação com os órgãos de controle, né, e o quanto a inovação ela é estimulada ou permitida mediante esse medo dos órgãos de controle. Então, é preciso a gente parar e olhar para as normativas que a gente tem dentro da administração pública e como essas normativas podem ser trabalhadas para estimular,
mais ações de inovação e, por fim, a fase de institucionalização e expansão, que chega um momento que você cria uma cultura dentro da administração pública, você pode trabalhar com a criação de fundos de investimento para inovação na administração pública, né? Todo o processo de transformação digital dos nossos órgãos públicos e pensar em soluções que podem ganhar escala. A gente tem vários órgãos públicos agora implementando a inteligência artificial em vários processos. Será que essa solução que eu estou fazendo aqui dentro do órgão público A, ela é uma solução que pode ser adaptada e pode ser implementada lá no órgão B, né? Então essa troca das soluções ela também é muito importante. Aqui um pouco dessa linha do tempo, né? Pensando de 2025 que a gente está até 2030, se a gente os nossos gestores públicos quisessem desenhar uma agenda de trabalho para os próximos anos, o que a gente poderia fazer e o que a gente poderia trabalhar, que vai desde a capacitação, da criação de redes, né, nacionais, revisão de normativas, Fundo Nacional de Inovação Pública, enfim, diversas sugestões pensando num período de curto, médio e longo prazo, e algumas lições, né, para os profissionais, para os gestores públicos. Profissionais que estão envolvidos com inovação dentro da administração pública precisam dominar os marcos legais, as normativas, os instrumentos jurídicos e desenvolver competências práticas para garantir a segurança jurídica e operacional das iniciativas inovadoras. Então, não é dizer não dá para fazer, mas é dizer dá para fazer, mas tem que ser por esse caminho. É aqui que a gente vai ter respaldo legal para que a gente não tenha problema com os órgãos de controle, né? O engajamento efetivo da gestão ele é decisivo para esse processo de institucionalização e permanência da inovação na administração pública, porque vai ser essa gestão que vai assegurar recurso, seja humano ou financeiro, que vai dar legitimidade para essa iniciativa e também vai ter uma visão estratégica de longo prazo. E a inovação aberta, bem sucedida, ela depende de ambientes propícios para experimentação. A inovação ela depende disso, né? Então, uma comunicação transparente, um ambiente que permita que os órgãos públicos possam experimentar, possam ter esse espaço de cocriação, esse espaço aberto à tentativa, ao erro, ao acerto, e uma gestão compartilhada de risco entre os atores que fazem parte desse processo. Bom, eu deixo aqui os nossos contatos, meu e do professor Márcio Marieto, que é coautor no desenvolvimento desse policy paper, e concluo aqui a minha apresentação do resumo dos resultados que a gente obteve ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa. Alessandra, muito obrigado. Foi uma pesquisa, mais uma vez, né? Eu tive o privilégio de poder acompanhar boa parte do seu trabalho, e foi incrível poder acompanhar, era uma satisfação, né, ver essa evolução, e é muito legal ver como um servidor público trabalha com inovação aberta, um resultado desse aí, que não só ele traz elementos, né, que são úteis para a sociedade, mas eles são especialmente úteis porque eles funcionam aí como é, quase uma ferramenta, né, para fazer inovação aberta, né? Até os últimos slides ali mostram isso de forma bem clara, né, com algumas das suas sugestões. E é muito legal também você ter comentado sobre experiências. Naturalmente, tem entidades públicas que têm experiência maior, tem entidades públicas que ainda não vivenciaram inovação aberta. E para isso, nada melhor do que nós ouvirmos uma gestora pública que tem uma experiência muito bacana aqui para compartilhar com vocês. Antes de chamar a Tassiana, eu quero fazer alguns comentários aqui sobre o chat, né? Nós temos no chat, então,
Vocês podem acessar o Policy Paper, tá? Eu vi que tinha gente tendo problema com o link, e aí a Isabela, gentilmente nos compartilhou ali o PDF, tá, gente? Então dá uma olhada ali mais para cima. Quem não conseguiu entrar no link tem o PDF para fazer o download. Nós temos também um check-in. E aí eu convido todos a entrarem ali no link do check-in, fazerem o check-in aqui no nosso evento. Pedimos, se puderem, por favor, é importante para nós, tá? E aí agora, né, falando em experiências e o quão importantes são as experiências serem compartilhadas, nada melhor do que ouvirmos alguém que vivenciou isso na prática. Então, a Tassiana Neto Leme, ela é do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Ela é coordenadora geral de fortalecimento e capacidades dos entes federativos. E eu convido ela a falar aqui conosco e compartilhar a sua experiência. Então, Tassiana, por favor, a palavra é sua, fique à vontade. Tá sem, tá sem som, Tassiana. Continua Hã? sem som, Tassiana. Oi, oi, Opa, agora sim. sim? Ah, acho que era que estava mal conectado. Bom, primeiro quero agradecer, Luiz, Samantha, pelo convite, para poder compartilhar essa experiência, agradecer a Casey, né, que foi a coordenadora geral lá que nos proporcionou, a Giovana, que está aí também dando apoio, José, a Joyce da nossa equipe, que também está aqui presente. Então, eh, compartilhar um pouco dessa experiência que foi vivida por várias pessoas, né, da nossa equipe, da Genova, do Impact Hub, e cheio de aprendizados. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vocês me digam se está aparecendo, por gentileza. Dá para aderir. Ok. Bom, a experiência que nós tivemos, ela foi intitulada aí de Impulso Regional, né? O Impulso Regional, acelerando territórios para a inovação. Então, nós estabelecemos uma parceria com o pessoal da Genova, né? E também que por sua vez tem uma parceria com a equipe do Impact Hub. E nossa trajetória, ela foi em duas jornadas, em dois ciclos. Eu vou contar um pouco sobre esses dois ciclos, porque eles têm conexão entre si, um foi importante para o outro. Isso faz parte até das lições aprendidas aí, que a Alessandra falou assim, que deu certo, que não deu, isso foi importante para a gente, né? O impulso regional, a primeira etapa, né, foi um processo de um hackathon que nós. Não. Primeiro, assim, a jornada como um todo, né? Só para ter uma ideia, isso leva tempo. Né? Foram 2 anos de trabalho, desde da sua concepção, de estabelecer parceria, de formular os problemas que a gente queria colocar para a sociedade, para ajudar na cocriação de soluções, né? Então, é uma jornada longa, desde dessa formulação até o final do processo, né? É um processo assim de muitas horas de capacitação, né? De oficinas, mentorias, webinários. Envolveu muita gente, né? Sobretudo na fase dos hackathons. Então, foi um processo que envolveu muitas pessoas, sobretudo um público jovem, e foi uma etapa importante para um momento mais qualificado, né, de um grupo menor. E a gente teve um alcance em praticamente todo o território nacional, né, com uma mobilização de pessoas de diferentes perfis em todo o território. A primeira etapa, né, que foi o hackathon, nós apresentamos 3 problemas, né, dois muito parecidos, que era para como que as, poderíamos aumentar as compras públicas de um programa nosso chamado Rotas de Integração,
que é um programa que organiza cadeias produtivas locais, né, e que como que poderia aumentar as compras públicas de produtos como mel, açaí, eh, cacau, né, que são essas cadeias produtivas que esse programa Rotas de Integração nosso, eles são contribuem, né, para essa organização da cadeia produtiva. Então a gente falar de compras públicas para isso, né? É, os hackathons, eles foram voltados para as grandes regiões, as macro-regiões que são prioritárias na nossa política, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né? E para a Amazônia, legal, né? A gente trouxe como desafio como aumentar as capacidades locais, né? Como que a gente fortalece as capacidades dos municípios para o enfrentamento das políticas públicas, sobretudo as políticas de desenvolvimento regional. Como que funcionou essa jornada do hackathon, né? Então, primeiro as equipes se inscreviam, né? As pessoas se inscreviam e tinham que compor equipes, né? Elas tinham que formar grupos, ou elas vinham com um grupo formado, elas tinham que formar esses grupos, né? Nós tivemos várias lives preparatórias explicando os problemas. Então, também queria destacar essa questão do explicar o problema público, porque quando a gente vai co-criar, né, uma coisa é a gente falar com o pessoal da administração pública, da gestão, né? Outra coisa é a gente falar com pessoas que não fazem parte desse universo e explicar esse nosso problema para eles, né? Então, como a gente traduzir numa linguagem simples, numa linguagem acessível, para que eles compreendam o problema e, a partir da compreensão do problema, possam propor soluções, né? Então, isso foi algo que a gente priorizou, né? Isso foi importante, mas eu queria ressaltar que esse é um gargalo, né, para a gente que quer fazer, a gente da administração pública querer fazer inovação aberta. A gente precisa se comunicar de forma com que as pessoas compreendam, né? Bom, aí as equipes tinham que desenvolver suas soluções, né, num período curto, né, que é a característica do hackathon, então tinha dias, né, para aquelas soluções. Tinha o suporte de mentores, então as mentorias, né, foram bem importantes, e para essas mentorias houve muitos trabalhos voluntários, várias pessoas, eu nem imaginava que isso fosse possível, né? Mas várias pessoas do ecossistema de inovação se voluntariaram para dar mentorias para essas equipes, né? Então isso também foi um efeito positivo, né? E aí as equipes entregaram suas soluções, teve uma comissão julgadora que avaliou as soluções e premiou, né, escolheu quais eram as melhores soluções aqui no campo das ideias, né? Então vamos lembrar que um hackathon é algo que tem uma característica de uma solução, mas no campo de um protótipo, de uma ideia ainda, no ciclo de inovação é algo ainda muito preliminar, né? Mas o importante dessa nossa experiência, né, foi a grande mobilização que ela fez, né, de participantes, de mentores, do envolvimento de um público que tradicionalmente não se envolve com política pública. Então, para a gente, isso também era importante, porque nós usamos a inovação aberta como uma estratégia de participação social, né? A gente fez essa escolha pela inovação aberta como algo que a gente queria acolher, né? Ideias vindo da sociedade, numa forma diferente do que uma consulta pública. A gente teve uma grande mobilização, né, em diferentes meios. Isso foi uma das características fundamentais desse processo. Eita, eita, eita. Pera. Ele foi para um YouTube aqui que estava conectado. Bom, aqui um pouco a carinha das pessoas, né? Então, de forma diferente dos espaços tradicionais de participação na política pública, que é um colegiado, né? Que é uma reunião burocrática, né? Aqui a gente tinha pessoas e eles foram estimulados a mandar fotos deles trabalhando, né? E aqui uma imagem da premiação das melhores soluções, os 3 vencedores.
Já o segundo ciclo, né, ele aconteceu depois, foi um segundo edital que nós lançamos, né, e aqui as soluções, elas precisavam estar mais amadurecidas, né, esse processo, ele implicava num processo de aceleração, então, duas etapas dentro deste edital, né, e aí, a etapa anterior do hackathon foi um esquenta do ecossistema de inovação e dos problemas das políticas, das desigualdades regionais que a gente estava colocando em pauta, né, para trazer soluções mais maduras aqui para essa etapa, né. Nós aqui apresentamos três chamadas também, três problemas que nós apresentamos, né? Um ligado ao ordenamento territorial, sobretudo na região do Rio Grande do Sul, que tinha passado por aquele desastre, né? E que precisa ter uma revisão da ocupação do território. Um segundo desafio que é do desenvolvimento de capacidades locais, né, já que esse é o tema da nossa coordenação, né, como que a gente fortalece as capacidades locais, como a gente inova nas formas de desenvolvimento de capacidades locais. E o terceiro estava ligado a um programa nosso, Cidades Intermediadoras, como cidades numa região, uma micro-região, antiga micro-região, hoje chamada região imediata, como um conjunto de cidades, elas podem se conectar as pessoas, os negócios, os governos nesse local, para que promova o desenvolvimento daquela micro-região, né? E isso diminui o impacto nas grandes cidades, nos outros territórios, e levar um desenvolvimento mais interiorizado para o nosso país, tendo em vista que, historicamente, nosso país tem uma ocupação muito litorânea, né? Essa jornada, a gente lançou o desafio na Semana de Inovação de 2024, né? É, e para lançar o edital, foram muitas e muitas e muitas reuniões até ter os problemas bem definidos, como comunicar exatamente o problema, para formular o edital, né? Então, fechar o problema, né? Qual que é o problema em si? Uma coisa é você ter o tema, outra questão é você formular o problema, né? Então, é uma jornada bastante intensa, né? Os resultados, né, foram 76 inscritos aqui, né, diferente do outro lá, que eram 400 pessoas inscritas aqui, a gente tinha 76, podiam ser pessoas físicas ou jurídicas, né? 59 foram efetivamente, eram elegíveis. Dessas, 27 soluções foram para o momento de um pitch day, né? Foram apresentar oralmente ali as suas soluções, e 9 foram selecionadas, 3 para cada desafio, e essas 9 passaram por uma jornada de mentoria, né? Aqui as soluções que foram selecionadas, diferentes soluções para os temas, né? E essa jornada ela foi bastante interessante, né? Foram mais de 80 horas de capacitação. Essas soluções foram amadurecidas, né? Os participantes, eles tinham um prêmio adicional pelo desempenho nessa jornada e que, portanto, a participação deles ao longo da jornada, né? é, é, não só está presente, mas também está entregando produtos, né, e que eles fizeram, e esses produtos eram importantes para a melhoria dos negócios, e a gente teve 100% de participação. Isso gerou certos impactos, né, como os negócios, né, 33% desses negócios conseguiram captar recursos, eles tiveram mais da metade, conseguiram aumentar o seu número de clientes, né, aumentaram as parcerias que tinham estabelecidas e aumentaram o seu faturamento. Isso em 3 meses de aceleração, a gente já teve esse impacto nos negócios, né? Para a gente é importante negócios, porque a nossa política pública é uma política que visa gerar oportunidades de renda, de crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população, né? Então, isso para a gente por si só já é um valor bastante grande, né? E aqui uma foto, né, do momento final da coroação, né, onde eles recebem um cheque simbólico, né, da premiação, as 3 soluções que foram as vencedoras, né? Então, essa
essa jornada, né, nossa, que se complementam em duas etapas, né, elas foram importantes para o nosso aprendizado, né? A gente foi aprendendo ao longo do caminho uma série de coisas, né? De um edital, que foram dois editais, um edital que ajudou no outro, né? E também, né, ao final a gente tem vários outros aprendizados que a gente também tentou deixar isso de alguma maneira registrada para que os novos processos, ciclos de inovação aberta pudessem partir de novos patamares, né? Errar, mas errar em novas coisas. Então, um pouco disso da nossa jornada aqui. Tentei ser ágil, Luiz, para poder abrir também para as perguntas. Bom demais, Tassiana. Obrigado. Gente, fiquem à vontade para perguntas no chat, tá? É, eu vou começar aqui com algumas das considerações e perguntas que foram feitas ao longo aí da nossa conversa. E aí começamos com uma para a Alessandra, que talvez tenha, não sei se não ficou tão claro ali, mas acho que seria legal você comentar um pouco aqui. O Rafael, ele perguntou se é o recorte do estudo da administração direta, indireta. Comenta um pouco aí, Alessandra, para nós sobre qual foi o recorte que nós fizemos, o temporal, você já falou, mas enfim, por favor. Então, quando houve as primeiras reuniões, né, de execução do projeto, então a gente fechou o período de analisar iniciativas de inovação aberta que aconteceram nos anos de 2021, 22 e 23, né? A pesquisa ela iniciou em 2024, então o ano de 2024 ainda estava correndo, né? Se eu não me engano, a gente começou ela no segundo semestre de 24 e terminou ela no iniciozinho ali de 2025, que foi esse ano, né? Então, a gente não trabalhou com as iniciativas e com as ações publicadas, né, ou divulgadas que estavam ocorrendo em 24, por não termos o ano corrente cheio. E por uma questão, como eu disse, de tempo mesmo hábil, a gente acabou não incluindo nesse recorte as iniciativas de órgãos estaduais e de órgãos municipais. Então, a gente buscou mapear dentro das 114 autarquias federais, né, quais destas tinham iniciativas de inovação aberta. Chegamos a 15 órgãos dentro dessas 114 que tinham em seus sites, em suas páginas ou em notícias, em relatório, algum tipo de iniciativa de inovação aberta. Entrei em contato com cada um dos representantes desses órgãos para agendar a entrevista e entender um pouco mais sobre qual foi a iniciativa e como que essa iniciativa foi conduzida, né? Buscando coletar dados e informações para a gente poder construir o corpus do relatório. Legal, Alessandra. Nós temos uma outra questão aqui que o Raimundo nos trouxe, que é, ele perguntou se há um percentual do orçamento destinado à inovação em relação ao orçamento total da entidade ou órgão, né? E aí ele usou ali o exemplo, né? Petrobras e Mapa são órgãos com entidades, né? A Petrobras é uma empresa pública, o Mapa um órgão da administração direta com orçamento expressivo, né? Isso aí pode privilegiar algumas organizações para realizar processo de inovação aberta. Então, assim, pode falar sobre esse percentual, se há um percentual destinado, Alessandra? Então, dos 14 órgãos que eu pesquisei, somente a Petrobras, realmente, Petrobras e Embrapa, tá, possuem orçamento destinado para inovação. Tem alguns órgãos que estão começando a conseguir trabalhar isso dentro do órgão, né? Estão criando estruturas administrativas, então áreas de inovação, departamentos de inovação, e aí nessa reestruturação administrativa do órgão, né, a criação de rúbricas de orçamento, programa destinado para inovação. Mas fora Embrapa e Petrobras, todos os outros órgãos, o recurso que eles usam para investir em inovação, e a gente tem
lá no Policypaper uma tabela que a gente apresenta o quanto cada órgão investiu. Esse recurso do investimento de inovação, ele normalmente vem de fontes externas. Ou é de um edital da ENAP, que o órgão participou, ou é de um edital da FINEP, que o órgão participou. Então, o órgão público capta esse recurso em outras fontes, né, em outros parceiros, para poder executar o projeto de inovação. Então, ainda não temos no orçamento público, né, pelo menos nas entrevistas não foi relatado, rúbricas destinadas para investimento em inovação. Como a gente tem, por exemplo, no ambiente privado, né, lá, 1% vai ser destinado para pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, essa é uma das melhorias, né, das sugestões aí, das recomendações, que se a gente quer pensar em uma administração pública moderna, uma administração pública que seja mais resolutiva, que realmente seja mais ágil em responder às necessidades do cidadão, a gente precisa começar a investir em inovação. Investir em inovação requer recurso. Então, em que momento que nós teremos rúbricas dentro dos nossos orçamentos, programas dos órgãos públicos destinadas à inovação? Seria um sonho. Legal, Alessandra. E no caso da Petrobras, a previsão até legal, né? Que as empresas que atuam com petróleo e gás no Brasil, elas têm a obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento, e ainda bem que a Petrobras investe muito bem, né? E tem dado resultados. É, Você trouxe elementos aqui, né, Alessandro, que de fato são muito importantes, né? Por mais que as equipes sejam motivadas e as pessoas sejam muito capazes, a inovação não vai acontecer sem recursos, sem orçamento, né? Cabe até lembrar o último encontro que nós tivemos da comunidade de inovação aberta, que foi o tema exatamente esse, financiamento de inovação aberta em governo. E diante de um cenário como esse, né, de restrição orçamentária que nós temos vivido dentro da administração pública, nós discutimos alternativas, né? E tem algumas aí que estão sendo feitas, né? Existe a possibilidade de entidade pública virar ICT, e aí existem possibilidades em relação a isso, de captação de recursos externos. Existem algumas iniciativas da própria ENAP, nós temos trabalhado para isso, entendemos que há um gargalo, muitas vezes a falta de recurso inibe, né? Uma grande barreira. Enfim, né? Isso daqui acho que é uma discussão que se estende, né? Vamos para outra pergunta agora para a Tassiana. O Henry Suzuki, ele perguntou, né? Falou que foi muito bacana, né? A iniciativa Impulso Regional. Ele pergunta se houve conexão com iniciativas como a estratégia né? ELI, né? Os ecossistemas locais de inovação e ativa do Sebrae. E como essas redes de comunidades startups, Impacto, MNODS, enfim. Tassiana, e essa é para você, tá? Obrigada, Henri, pela pergunta. É, sim, o processo foi bastante interessante, assim, porque a gente tinha também a parceria com o pessoal do Impact Hub, que tem esse trânsito com diferentes ecossistemas de inovação, né? Eles têm muito mais do que a gente, né? A gente está desenvolvendo nossas capacidades, aprendendo com esses ecossistemas, né? A gente contar com a parceria deles na mobilização, no engajamento e alcançar esses públicos, né? Então, eles não apenas conseguiram levar as oportunidades, né, para engajar pessoas para esses diferentes processos, né, para fazerem parte dos editais, como também chamaram pessoas com experiência de inovação em diferentes contextos, né? Então, a gente teve, sim, gente do Sebrae, da área de inovação, participando conosco, a gente teve vários inovadores, gente de startups de diferentes características, né, que puderam estar compartilhando sua experiência nesse processo de aceleração. O pessoal da Caixa, vi que tinha gente da Caixa e do TEIA,
também esteve presente, compartilhando a experiência deles e os projetos que eles fomentam também. Então, foi um processo assim de uma diversidade, né, de pessoas que puderam compartilhar a experiência na formação dessas soluções inovadoras, né, que por mais que tenham três os grandes vencedores, né? Mas, sobretudo, esses nove finalistas, né? Eles tiveram grandes impactos nos seus negócios, por ter passado por esse processo de formação, que foi a aceleração. Eu acho que tem um elemento que acho que está bem óbvio aqui, pessoal, né? Inovação aberta, nós falamos com o ecossistema de inovação, nós falamos com os inovadores da nossa sociedade, e aí o diálogo é essencial, né, gente? Até nesse sentido aqui, o pessoal do Pólen, da Fiocruz, eles, eu não sei exatamente quem, porque só está escrito Pólen, comentou ali, né, que um evento como esse me leva a confirmar a concepção de que, quando se trata de inovação aberta, me vem mais uma vez à mente a visão de que o encontro entre diferentes grupos, instituições e pessoas é um fator relevante para a construção de conhecimento novo e práticas novas. Acho que esse momento de troca aqui são essenciais, né, gente? E nos aproximarmos também aí da sociedade. Muitas vezes é uma barreira também, né, para a gestão pública, essa capacidade de dialogar com o privado, com a sociedade. Muitas vezes nós pensamos em políticas públicas dentro do escritório, no ar-condicionado, e não é exatamente isso daqui, né, que é o caminho ideal. A gente sabe que a gente não tem a resposta para todos os problemas e nós não vamos criar soluções para os nossos problemas todos. Eles são muito complexos, eles são muitos problemas. Então nós precisamos, né, dialogar e aproximar da sociedade. Por fim, o último comentário feito aqui, o Guilherme Marques Ferri falou: e como ficar bem no meio de tudo isso? Pois é, Guilherme, como que fica? Né? Acho que não só para a BIM, mas para todas as entidades presentes, fica aqui um chamado para ação. Gente, a gente pode fazer inovação aberta com o que nós temos de. É, é claro, né? Eu acabei de falar que o orçamento às vezes é uma barreira, realmente pode ser uma barreira, né? Mas nós temos entidades públicas que apoiam outras entidades para fazer inovação aberta. Nós aqui na ENAP, a Genova, atua exatamente nesse sentido. Nós estamos apoiando as entidades públicas a resolver os problemas públicos delas por meio de inovação aberta. Eu sei que tem outras entidades presentes aqui que também apoiam entidades públicas exatamente nisso. Então, até fica mais o convite aqui, ó. Quem quiser aí se manifestar, chamar aqui para o Guilherme ou outras entidades a conversar, a pensar em como fazer inovação aberta dentro dos órgãos públicos de vocês, mandem aqui no chat. O convite está feito para conversar aqui conosco da Genova. Nós estamos à disposição. Para finalizar, uma fala breve, porque o nosso tempo está chegando ao fim. O Rafael, inclusive, está aqui, se quiser, Rafael, fazer uma fala breve, final, depois eu passo para a Alessandra e depois para a Tassiana. Pode ser? Perfeito, obrigado, Luiz. Eu de fato iria embora, mas eu achei tão. Eu gostei tanto da discussão que eu não consegui, gente. Aí eu joguei a reunião para depois. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela parceria, Casey, Luiz, Samantha, toda a equipe da Genova. Dizer que é nesse tipo de projeto que eu acredito, que a possibilidade de a gente, por meio do conhecimento aplicado, unir pessoas, construir novos saberes que, se a gente tivesse na nossa caixinha, a gente não conseguiria. Então, dizer assim que eu me coloco novamente absolutamente à disposição para a gente continuar esse diálogo. Dizer, como bem o Luiz citou no início, de que esse é um dos policy papers desse edital, então foram 20 ao total. É, eu, eu diria que dos 20, pelo menos 15 são pesquisas de alta qualidade e também nasceram com esse propósito de já colocar em contato pesquisador, pesquisadora com a gestão. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas possam acompanhar, não só nas redes sociais da ENAP, mas no próprio repositório institucional, as nossas publicações. Esse foi o segundo lançamento, teremos vários outros ainda antes do Natal.
parece que o ano não acaba, mas pelo menos neste caso é por algo bom, né? Então, só queria mais uma vez agradecer, parabenizar a equipe Genova, essa rede que me parece bem viva e potente, a Alessandra pela pesquisa e a Tassiana também por mostrar como é possível a gente movimentar, aplicar e ter resultados belíssimos. Obrigado, gente. Legal, obrigado, Rafael. Ó, antes de passar para a Alessandra, mais um recado, gente. Nós estamos pedindo aqui para vocês responderem a nossa avaliação do nosso evento, tá? Então é muito importante aqui para nós podermos melhorarmos e os próximos aí serem serem melhores ainda para vocês, tá? Alessandra, por favor, uma palavra final. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a ENAP pela oportunidade, pelo trabalho, me colocar à disposição aqui de todos os participantes que quiserem conversar, trocar ideias. Eu trabalho com inovação há mais de 10 anos, então, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, sou uma entusiasta do tema, apaixonada pelo tema, né? E fazer esse trabalho foi muito prazeroso, né? Realmente acredito que tem alguns insights aqui bem importantes que nos fazem pensar, inclusive enquanto eu sou servidora pública, né, de uma universidade federal, então, inclusive quanto o nosso papel enquanto universidade federal nesse elo todo e nessa cadeia toda. Então, agradecer aqui todos que estiveram aqui conosco durante essa manhã, me colocar à disposição para quem quiser conversar mais, trocar ideias, fazer parcerias, projetos, e agradecer à ENAP pela oportunidade. Obrigado, Alessandra. E a Tassiana, para finalizar, por favor, Tassiana. Bom, também quero agradecer essa oportunidade. Eu quero valorizar esse encontro, porque nós aqui que estamos reunidos, né, chegamos a quase 60 pessoas, 50 pessoas, somos todos entusiastas do tema. Nós gostamos, estamos encantados, é muito bacana, os olhos brilham, né? Só que fazer inovação é muito difícil. A maioria das pessoas que não estão aqui, né, dos gestores públicos, eles têm uma resistência enorme para aquilo que é novo, para aquilo que é diferente, né? E eu acho que a gente vai conseguindo aos poucos diminuir essas barreiras, né? À medida que a gente também joga luz para essas coisas, que é bonito, que é legal, né? Que isso é valorizado, né? Quando isso é visto várias vezes por outras e diferentes caminhos, eu acho que a gente vai ajudar a diminuir as resistências. Então, quero parabenizar por esse encontro, né? E que mais e mais encontros aconteçam, né? E quem tem experiências dos diferentes tipos possa estar sempre compartilhando essas experiências para que a gente possa sensibilizar mais pessoas para esse campo da inovação, porque o dia a dia é difícil. Mas é isso. Obrigada, É, gente. obrigado, Tassiana. É isso aí. Gente, nos vemos no próximo encontro. Obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui. E é isso. Participem do nosso grupo. Eu acho que todo mundo está no grupo do WhatsApp. Eu sei que ele chegou no limite de participantes. Quem não conseguiu entrar é por isso, tá, gente? Mas participem da rede NovaGov, participem nos nossos encontros e até a próxima.